Olá, hoje eu vou falar sobre o livro Villette, de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë é uma escritora inglesa do século XIX. Ela escreveu também um livro mais famoso, muito mais conhecido na literatura universal, que é Jane Eyre. E ela tinha mais duas irmãs, a Amy e a Emily Brontë, que também escreveram algumas obras bem conhecidas. Bem, Villette é um romance que foi escrito em 1853 e que tem um pouco um certo lado biográfico, porque a protagonista, Lucy Snow, ela sai da Inglaterra e vai para Villette, que é um lugar fictício, como se fosse na França, e aí ela, me parece, segundo alguns autores, nesse romance ela vai contar um pouco o que aconteceu com ela, com a Charlotte Brontë, quando ela foi morar na Bélgica. Bem, Lucy Snow é inglesa, ela vai para Villette, então, sozinha, porque ela, assim como Jane Eyre, ela também é uma personagem solitária que precisa trabalhar para ter o seu próprio sustento. E ela pega um navio e vai até Villette, que é como se fosse um país, assim, mas com toda a cultura francesa. Lá as pessoas falam francês, a religião, tudo de acordo com a França. E lá ela chega com uma mão na frente e outra atrás, vai com a cara e com a coragem e consegue um emprego num pensionato da Madame Beck. E aí, lá ela começa a trabalhar como babá e depois a Madame Beck precisa de uma professora e acaba que a Lucy acaba sendo contratada também como professora, fica dando aulas nesse pensionato. Lá ela faz algumas amizades, muito poucas, ela sempre se sente muito solitária. Algo que é muito recorrente nesse livro, na minha opinião, é a questão da solidão da personagem. Ela é uma mulher sozinha, que por conta do que aconteceu na sua vida, não tem outros familiares, quase não tem amigos, e ela, embora seja bastante rabugenta, não gosta assim de se misturar muito, não gosta de festas, mas ela se sente sozinha, se sente triste e gostaria de ter mais amigos, outras pessoas para se afeiçoar, né? E aí, lá ela conhece o Monsieur Paul, que é um personagem bem importante na história. Não vou dizer o que vai acontecer com eles no começo. Eles, assim, até em grande parte do livro, eles sempre têm umas briguinhas, uns certos contratempos, mas o Monsieur Paul é um personagem que ficou, para mim, foi muito querido, muito caro, muito especial nessa história. Num determinado momento, a Lucy reencontra dois amigos, que era sua madrinha e o filho dela, o Dr. John, e ela começa a ter novamente contato com eles. Chega num certo ponto da história em que todas as moças, as professoras, inclusive a Madame Beck e as suas filhas, vão viajar nas férias, e a Lucy fica sozinha no pensionato. E aí fica muito evidente nessa situação, né, nessa parte em que ela fica sozinha, o quanto é doloroso ser sozinha e solitária. A Lucy fica sozinha, adoece. Ela tinha mais uma pessoa trabalhando ali no pensionato, mas ela fica muito entristecida mesmo. E aí, naquele desespero de ficar assim febril e muito melancólica, ela sai um pouco do pensionato e vai caminhando nas ruas até que ela encontra uma igreja. E aí nós temos assim um ponto importante, porque Lucy Snow é protestante
em vários momentos do livro, ela se coloca com preconceito com relação ao catolicismo, mas nesse momento da história, Lucy passa por uma igreja católica e ela entra na igreja, se sente bem vendo naquele espaço, aquele som, aquele ambiente. E nesse momento as pessoas estão se confessando e a Lucy vai ao encontro do sacerdote e também se confessa. E para a surpresa da Lucy, ela se sente muito bem após essa confissão, porque ela desabafa e ela é muito bem acolhida pelo sacerdote. Então, nesse momento, e em alguns outros também, a gente percebe, eu percebi, na minha opinião, a personagem deixa escapar que, embora ela seja de outra religião, ela também se sente acolhida pelo catolicismo, ela meio que se deixa convencer pelo catolicismo, ela se sente encantada, né, com toda aquela acolhida da igreja, do padre e tudo mais. Mas ela sempre vai fazendo críticas, sendo irônica, sarcástica com alguns momentos em que as meninas estão rezando, na crença com alguns santos, né, que as meninas acreditam, e ela de vez em quando dá uma contrariada e solta uma frase irônica com relação a isso. Mas eu achei bem interessante esses momentos em que Lucy se mostra assim, se deixando levar, encantada pela Igreja Católica. Mas é que, na verdade, como a gente sabe, o mais importante é a crença em Jesus Cristo, e aqui a Lucy, ela acredita muito em Jesus Cristo, em Deus, é temerosa, ela faz as suas orações, ela pede em alguns momentos em que ela está muito triste, ela pede ajuda a Deus, ela agradece e faz umas reflexões assim com bastante fé. Então, um dos pontos importantes para mim nesse livro foi claramente a questão da religião, que eu fiquei bastante curiosa, porque no texto de apoio aqui que tem no comecinho do livro, essa minha edição é da editora Martin Claret, fala-se sobre esse certo preconceito que a personagem tem com relação à Igreja Católica. E aí eu fiquei muito curiosa e realmente ela tem esse preconceito, mas fica nas entrelinhas, ou até acho que um pouco mais evidente que nas entrelinhas, que ela se deixa levar assim por alguns personagens, pelo que os personagens católicos falam para ela e a acolhida que eles dão. Um outro ponto que eu achei bem significativo, e aí eu acho que fica muito mais claro, é bem mais relevante, é que a Lucy Snow, por ser muito solitária, em vários momentos do livro ela deixa transparecer o quanto ela é entristecida por isso, quanto ela gostaria de ter amigos ou familiares. Ela é muito rabugenta, então a amiga que ela tem, que é a senhorita Ginevra, ela é meio chatinha, assim, mas ela tá sempre procurando pela Lucy, a Lucy se incomoda, se irrita com ela, mas no fundo ela se sente muito sozinha. E há, sim, algumas partes do livro em que ela faz reflexões sobre a solidão, que ela se sente muito solitária, muito triste, né? Ela encontra o senhor John, que são dois amigos dela, o John e a mãe dele, que é a madrinha dela. Depois de um certo tempo ela reencontra o John, fica na casa dele, e aí ela espera receber cartas do Dr. John, e aí como demora muito para receber as outras cartas, ela fala assim, sobre o momento em que ela estava esperando por receber as cartas. Esse momento é sempre um ponto nebuloso para o solitário.
Seus nervos doem com a tensão da prolongada expectativa. As dúvidas até então repelidas se reúnem e, fortes em seu acúmulo, recaem sobre o solitário com uma força que tem sabor de vingança. A noite também passa a ser um período cruel. O sono e sua natureza não conseguem se conciliar. Sobressaltos e conflitos estranhos atormentam seu leito. O sinistro conjunto de sonhos ruins, com o horror da calamidade e o doentio temor de uma completa deserção à sua frente, se juntam à liga contra ele. Pobre desgraçado, ele dá o melhor de si para suportar, mas é um pobre, pálido e amaciado infeliz, apesar desses esforços. Aqui ela estava muito triste, né, esperando que o Dr. John mandasse a carta. Ele demora para enviar essas cartas e ela fica muito triste. Em outro momento, acho que se fosse escrita hoje essa história, ela falaria sobre a depressão. Mas como naquele tempo provavelmente as pessoas não tinham consciência desse mal que tanto nos acomete, então ela fala assim: o mundo consegue, fazendo uma crítica ao fato de as pessoas não entenderem o quanto é forte, o quanto é difícil uma pessoa sofrer de tristeza, né? De um problema emocional e não só físico. O mundo consegue entender muito bem o processo de perecer por falta de comida. Talvez poucas pessoas consigam investigar ou acompanhar até o fim o processo de ir enlouquecendo por causa do confinamento solitário. Mais adiante, ela diz assim: quando o mundo era mais jovem e mais vigoroso que agora, aflições morais eram um mistério ainda mais profundo. Talvez em toda a terra de Israel tenha havido um único Saul, certamente não mais que um Davi, para acalmá-lo ou compreendê-lo. E aí ela critica quando as pessoas que não entendem, né, não dão atenção a esses problemas emocionais, que era um dos problemas que ela enfrentava por ser muito sozinha, né? E aí, como vocês viram, aqui ela também cita algumas passagens bíblicas, cenas bíblicas. De vez em quando, a Lucy faz algumas citações, referências a personagens, a passagens bíblicas. Né? Há um momento em que ela estava numa festa e ela adormece, ela acaba dormindo ali sentada. E aí ela faz uma comparação com uma parte em que São Paulo está fazendo uma pregação e um moço chamado Eutico, ele está ouvindo a pregação, estava um pouco demorada, ele ouve e adormece e acaba caindo de uma janela e cai no chão e acaba morrendo. Mas São Paulo é chamado e vai até ele e ele acaba vivendo novamente. E aí a Lucy conta, de certa forma, faz uma referência do que compara o que aconteceu com ela, porque ela dorme e também acorda assim muito bem, muito tranquila, assim como aconteceu com o Eutico no livro dos Atos dos Apóstolos, durante uma palestra de São Paulo, né? E então é isso, é um livro muito gostoso de ler. Para mim, então, o que ficou bem forte, assim, que me chamou a atenção foi a questão da solidão, da tristeza por ela ser tão sozinha, né, e acaba adoecendo. O quanto ela valoriza algumas amizades que ela vai conquistando durante o livro, e também a questão da religiosidade, porque embora ela critique o catolicismo,
ela se vê, em muitos momentos, bastante convencida, né, e encantada com a Igreja Católica, com o sacerdote, com a fé que os católicos têm. Se vocês lerem, eu espero que vocês gostem. É uma leitura bastante fluida, bem gostosa de ler. É isso, obrigada.